Bom, galera, hoje no Lá Vem Novidades, nós vamos mostrar aqui um chip BL que chegou ao fim. Teremos aqui também novidades com relação a Xiaonu, principalmente sobre o lançamento do filme The First Ride. Teremos aqui também novidades sobre artistas asiáticos vindo ao Brasil, e isso tudo e muito mais, tá? Então, simbora nós! Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como City Rock Girl. E vamos aqui hoje de muitas novidades. Vamos começar aqui com o que está acontecendo no mundo dos BLs. Vou começar aqui que a GMM TV anunciou o fim do chip dos Great In. Gente, assim, que foi isso, né? Afinal de contas, eles acabaram um BL maravilhoso chamado Memoir of Rat, que foi, assim, épico, lindo, produção linda, história linda, eles dois com uma química, assim, maravilhosa. Eles também que estrelaram um outro BL chamado One Zigo Day, que também foi muito bom. Inclusive, eu falei desses dois BLs aqui no canal. Vou deixar aí nos cards para vocês assistirem essas minhas resenhas sobre essas produções. Mas, enfim, a coisa toda acabou chegando ao fim. Muita gente estava prevendo que isso ia acabar acontecendo em algum momento, porque tanto o Great quanto o Sarin têm empresas, eles são empresários, então eles não têm 24 horas totalmente dedicadas a fazer BL, totalmente dedicadas a ter um chip e ficar alimentando as redes sociais deles com relação a isso, como os outros chips fazem, né? Que tem toda aquela coisa do fanservice, de manter a rotina do casal, e eles não faziam isso, né? E a GMM preza muito por esse tipo de divulgação, né? Então, assim, como eles não faziam, tava dando mais importância, vamos dizer assim, para as empresas deles e não tanto para fazer os BLs, acabou se decidindo que seria melhor para todos eles se separarem, né? Então a GMM TV lançou essa nota aí, divulgando que os dois concordaram em encerrar oficialmente o trabalho deles como couple, né? Foi uma decisão tomada ali com entendimento, com respeito mútuos, levando em consideração seus caminhos de carreira individuais e objetivos futuros. Então, assim, eu acho que foi uma decisão acertada para todos os envolvidos, né? A empresa gostaria de anunciar formalmente que as intenções aí de ambos os artistas. Estendemos nossos sinceros agradecimentos a todos os fãs pelo apoio contínuo, aquela coisa toda. Então, assim, o que a galera tá reclamando aqui é que, assim, gente, é sério que às vezes vocês têm um casal que atua super bem, que tem uma super química, e vocês resolvem separar só porque eles não têm uma quantidade enorme de hashtags no Twitter, por exemplo, porque um dos critérios de sucesso no universo dos BLs é ter hashtag no Twitter, tá? Não sei se vocês sabem, mas é meio isso. Então, assim, de nada importa se os atores têm química, de nada importa se os atores são lindos, de nada importa se eles atuam super bem, são mega talentosos, o que importa é subir hashtag. Não concordo muito com esse critério, mas eu quero acreditar que não tenha sido só essa questão de não subir hashtag, e sim que tenha sido essa questão do futuro deles como indivíduos e como artistas solos, seus objetivos de carreira, que eles estavam mais envolvidos mesmo nas empresas deles. Eu prefiro acreditar que é mais por essa linha aí de pensamento e não que a GMM estava de saco cheio deles não fazerem simplesmente o que deveria ser feito de fanservice nas redes sociais, aquela coisa toda. Bom, é isso. Infelizmente, eu fico chateada, porque eu gostava muito deles mesmo. Mas, gente, vida que segue, né? Vou continuar apoiando os dois aí individualmente. Bora falar do Santa, que esteve envolvido aí em um acidente e acabou quebrando o pulso. Gente, olha que loucura, né? Então, a própria GMM TV aqui, né, também lançou uma nota explicando que ele sofreu um acidente aí tem mais ou menos uns 2 dias, né? Foi diagnosticado por um médico que tá com o pulso quebrado. Então, obviamente, ele foi levado imediatamente para o hospital, recebeu tratamento, e agora ele está em processo de recuperação e sob cuidados médicos. Então, assim, gente, vamos desejar aqui que Santa se recupere logo, né? Afinal de contas, ele é um fofo, um querido, mega talentoso e não merece ficar sofrendo com pulso quebrado. Porque, gente, pulso quebrado, olha, só Jesus. Bom, que o BL Abu Desire foi um grande sucesso, isso ninguém contesta, de fato foi, né? Então, a autora Nong Jan revelou que os 4 protagonistas do BL chinês Abu Desire, que agora farão sua estreia como um grupo musical, olha que loucura, né? Uma coisa meio C-pop, né?
né, copiando aí a fórmula do K-pop, tem o C-pop. Então, o quarteto foi batizado aí de Desire 4. Fará a sua primeira apresentação em grande estilo no Defect Music Awards 2025, que vai acontecer em Macau no dia 20 de setembro. Então, assim, gente, os meninos aí, lindíssimos, talentosos. Vou aqui desejar aos meninos muito boa sorte, agora na carreira também aí de idols, né? Aproveitando que a gente está falando dos meninos dos BLs aí, vamos falar dos próximos fanmeets que vão acontecer no Brasil. Teremos o fanmeet de Pitty Baby 2 no dia 5 de outubro em São Paulo. Teremos também o fanmeet do Joss Gawin, também no dia 11 de outubro, também em São Paulo, sempre em São Paulo, né? Teremos a FanCon do Bolt Out no dia 1º de novembro em São Paulo. Vai ter o fanmeet do Reset, né, dia 2 de novembro também em São Paulo. Temos também o fanmeet do Thomas Kong, que vai acontecer no dia 16 de novembro em São Paulo. E o fanmeet em Bad Desire Cock, que também vai ser aí em São Paulo, mas não só em São Paulo, tá? Ele vai estar no dia 20 de novembro no Rio de Janeiro, dia 22 do 11 em São Luís do Maranhão e no dia 23 do 11 em São Paulo. Ou seja, vai ter mais cidades aí que vai poder conferir o rapaz. Bom, gente, esses ingressos estão sendo vendidos pelos sites shotgun.com e bilheto.com. Bom, vamos falar também de mais um artista muito querido que vai estar aqui no Brasil muito em breve, que é o Jackson Wang, maravilhoso. Ele que está anunciando a turnê mundial Magic Man 2 e vai passar por São Paulo e Rio de Janeiro. Gente, muito incrível, muito maravilhoso, né? Dependendo do valor do ingresso no Rio, eu vou, tá? Só para avisar vocês. Deixa eu ver isso aqui. Gente, mas quanta cidade que esse homem vai, né? Esse homem vai rodar um bocado. Vai rodar aqui pela Ásia, né? Vai rodar um bocado também pela Europa, Estados Unidos e Canadá. Nossa, gente, que loucura. Aqui na América Latina vai ser Buenos Aires, Cidade do México, Rio de Janeiro, São Miguel, Santiago e São Paulo. Vai rodar um bocado, né? Mas não tem data, tá, gente? Então, assim, em breve vai ser anunciado aí mais informações e a gente vai ficar de olho. Bora falar aí de mais um querido que agora confirmou, sim, a sua vinda ao Brasil em novembro, que é o Yo Yeon-suk, né? Ele que tava lá no Quando o Telefone Toca. Então, eu avisei pra vocês que quando o telefone tocasse, eu ia avisar. Então, gente, tocou, tá? Tocou forte. Ele veio em novembro, dia 30 de novembro, em São Paulo. Tá aqui o cartaz, olha, The Secret Code Why. Olha, que loucura. O que vai acontecer aqui, tá? 25 de novembro ele vai estar em Bogotá. 27 de novembro ele vai estar em Buenos Aires. No dia 30 do 11, né, ele vai estar em São Paulo. E no dia 3 de dezembro ele vai estar na Cidade do México. Então ele vai rodar um bocado aí também, né? Pela América Latina. Isso aqui vai ser babado, confusa, gritaria. Por quê? Porque vai acabar em 10 minutos os ingressos. Vai ser uma loucura, né? E eu tenho certeza de que vai ser no Vibra, porque o Vibra é maior para esse tipo de evento, né? Então é isso, né, gente? Mais um em São Paulo. Podia ter uma data no Rio também, né? Mas fazer o quê? Bom, gente, Park Bo-gum tá chegando, né? O fanmeet dele vai ser nesse final de semana. E assim, gente, aconteceu uma coisa horrorosa no México. Que ele sofreu ali um assédio, mas um assédio grave. Ele foi agarrado mesmo, desequilibrou, quase caiu. Quando eu falei pra vocês se comportarem no fanmeeting do Park Bo-gum, eu não tava falando pra vocês não darem um pio, eu não tava falando pra vocês não se emocionarem, não aplaudirem, não gritarem, não é isso. É vocês minimamente terem respeito com o artista na hora que ele estiver falando. Cala um pouquinho a boca pra prestar atenção no que ele tá falando. Depois, quando ele acabar de falar, você pode aplaudir, gritar, maravilhoso, perfeito. Pode gritar. Sem problemas. Só que tem hora para gritar, entendeu? Não é uma questão de educação mesmo, tá? Mas o que aconteceu lá no México foi que o bagulho foi muito louco, né? Porque ele foi falar com os fãs rapidinho e lá ficou. E quase caiu. E os seguranças ali tentando controlar a situação. E o Bo-gum, coitado, muito sem graça, né? Ainda bem que ocorreu tudo bem, que ele não se machucou, porque ele poderia ter se machucado. Nessa de agarrar o cara pela roupa, pode rasgar a roupa, pode arranhar o cara. Tem necessidade disso? Tem necessidade de chegar a tanto? É esse tipo de coisa que eu tava querendo que fosse evitada. Tomara que aqui no Brasil ocorra tudo bem. Que a galera minimamente se comporte.
Então, assim, ainda bem que os seguranças agiram rápido. Ele continuou ali meio assustado e tal, sorrindo, não perdeu a compostura. Mas assim, gente, não precisava disso, né? Desnecessário. Bom, bora falar um pouquinho de BTS, porque falar de BTS nunca é demais, principalmente falar do quê? De Jungkook fazendo a nova campanha da Calvin Klein. Falar disso nunca é demais, falar disso nunca é ruim, tá? E a gente vai ver aqui um pouquinho, né, de Jungkook aqui em Nova York, participando do The Calvin Klein Show. Aí a galera tá reclamando aqui nos comentários, tem muita roupa aí, tá vendo algum engano? Cadê a cueca? Né? Mas, gente, não importa, Jungkook tá lindíssimo aqui nesse look, tá? Olha só que beleza, que coisa linda, mas cheia de graça, né? Realmente é admirável essa beleza de Jungkook, né? Ele aqui com as suas tatuagens, né? Tatuagem da ARMY, com seus piercings. É isso, né, Jungkook? Ele que foi forte pro exército e voltou ainda mais forte, né? Voltou uma Electrolux praticamente. Uma loucura, né? Mas estão perguntando aqui, nosso menino cresceu, né? Mas e aí? Quando é que vai sair a foto de cueca, né? A gente tá esperando, né? Bom, gente, todo mundo sabe que Guerreiras do K-pop é um grande fenômeno, que a Netflix está ganhando burras de dinheiro com isso. E, obviamente, não ia parar por ali, até porque o cofre ali tá certo. Qualquer coisa que lançar agora de Guerreiras do K-pop vai ter muita audiência, certeza, né? Então, o que a Netflix vai fazer para poder saciar a fome dos fãs? Vai lançar um curta animado inédito chamado Debut, a K-pop Demon Hunters Story, em breve. Tá? Vai ser um curta aí que vai prometer aí expandir a mitologia desse universo cheio de ação e música, explorando novos elementos antes nunca vistos na história original. Para quem já se encantou com os personagens e suas batalhas, esse lançamento chega como um prato cheio. Então é isso, né? Um prato cheio para quem tá com fome. É isso aí que a Netflix vai dar pra gente. Muito bem. Vamos falar agora de umas notícias um pouquinho mais pesadas, né? O ator Yoon Ji-on se afastou do dorama que ele estava fazendo após ser pego dirigindo embriagado, né? Que lá na Coreia isso é um crime muito grave, tá? Então, ele estava por dentro ali da produção de Positively Yours, né? E após esse caso de dirigir sob efeito do álcool, ele acabou se retirando da produção. Então, ele acabou sendo autuado por dirigir embriagado, o que resultou em sua saída imediata do drama do Channel A, né, baseado no webtoon popular aí, Positively Yours. Pouco depois, ele publicou um pedido de desculpas, né, em suas redes sociais, reconhecendo que seu erro e afirmando que ele vai cooperar com as investigações policiais. Então, a sua antiga agência, aí é um hashtag, também confirmou que não possui mais contrato exclusivo com ele, ou seja, a agência largou o cara, ele largou o dorama. Tá ruim pro lado dele, coitado. Logo ele, né, que é um ator super talentoso, tava aqui em ascensão, tava ali começando a brilhar. Pimba, aí veio um acidente desse. Ai, gente, olha, realmente. Não deu bom pro lado dele. Já falei bastante do caso do Taeil aqui, que é ex-membro do grupo NCT, né? Ele que foi preso, né, por conta aí de estupro vulnerável, estupro coletivo, babado fortíssimo, que eu vou deixar também aqui nos cards para vocês entenderem melhor esse caso, tá? Acabou que lá no fim das contas, lá no julgamento, a sentença foi de 7 anos, muita gente reclamou na Coreia que era muito pouco tempo por um crime tão grave, né? Então, os promotores pediram que fosse reavaliado o caso para ele pegar mais anos de prisão. Tá? Porque realmente só 7, né, gente, pra todo aquele rolê é muito pouco, né? E todo mundo fica falando que ele foi beneficiado porque ele era idol, não sei mais o quê, porque ele era rico, aquela coisa toda. Então, esses promotores, eles pediram para que ele tenha um novo julgamento e pague mais anos, mas o Ministério Público da Coreia negou esse pedido dos promotores e acabou mantendo ali o que foi decidido no primeiro julgamento, ou seja, 7 anos mesmo, gente. Não vai aumentar a pena. É isso. E falando em NCT, vamos falar do meu bias, né? O Jae-hyun está lá no exército. Ele está numa banda militar. Não está na mesma banda militar que Chaunu. Mas eles se conhecem, claro, né? Já deve ter se encontrado lá em algum momento. E assim, gente,
pouco se tem notícias dos caras quando os caras estão lá no exército, né? Não é tão comum assim ficar surgindo tanta foto, tanto vídeo nas redes sociais, mas quando surge a gente é obrigado a olhar, porque a gente quer saber como é que tá o menino, né? Mas assim, Jae-hyun tá muito musculoso, ele tá totalmente diferente de quando ele entrou, né? E tá todo mundo aqui elogiando horrores do quanto ele tá incrível, né? E do quanto ele se destacou jogando futebol lá dentro. Ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui no Jae-hyun, né? Afinal de contas, a gente tá aqui pra isso, né? Pra enaltecer a grandeza do rapaz. Olha esses braços, gente. Olha esse peito. O que é isso, né? Esse menino tá malhando muito. É uma geladeira, né? Um armário. Não é nem uma geladeira, é um armário já. Ele tá com o uniformezinho aqui da banda militar, ó, na mão, tá vendo? A banda militar do Jae-hyun era a mesma que a da banda militar que o MJ do Astro tava. Olha que fofura. Mas ele continua com esse sorrisinho fofo, com essa covinha fofa. É um armário, mas continua com esse sorrisinho fofo. Como sempre. Enfim. Acabei de tocar aqui no nome do astro. Vamos falar de astro então. Vamos falar de Sun-ha, que está incrivelmente lindo, maravilhoso, incrível, fantástico, sensacional. Na W Korea, né? Fotos de Sun-ha. Fotos aí dos bastidores do ensaio dele, né? Lindíssimo, cada clique. Encantando os fãs com seu charme único e naturalidade diante das câmeras, né? Ele que queria ser igual Chao Nu, gente, tá indo aí nesse caminho mesmo, né? Por quê? Porque após conquistar olhares na edição oficial da revista, o artista também mostrou seu lado descontraído e carismático nos bastidores, né? Reforçando porque ele é considerado um dos nomes mais promissores da sua geração. Eu não tô nem exagerando, tá? Isso é o que tá escrito na matéria. Mas, gente, olha que coisa linda, né? Ele com essa luva, com esse cabelo todo louco, mas tá lindo, né? Com todas as roupas, tá lindíssimo. Gente, olha ele com essa coisa assim, de renda, né? Com essa transparência. Com esse cabelo cheio de gel. Tá lindo demais. Meu Deus, gente. O do Sun-ha fica muito bonito louro, né, gente? Eu posso dizer que ele fica bonito louro mesmo porque eu vi, né? Eu vi de perto, eu vi como é que é. Mataquile de boina, que coisa linda, de couro. Olha, de oncinha por dentro, que coisa linda. Olha que fantástico esse homem, gente. Tá pegando fogo aqui, né, Sun-ha? Que doideira. Mas tá um estilo aqui bem inverno mesmo, né? Tá lindo, tá incrível de fato. Bom, gente, o irmão mais novo do Rock, né, que é o Park Jong-un, ele veio junto com o Rock aqui no Brasil. As brasileiras ficaram enlouquecidas com ele. Algumas pessoas já acharam ele parecido com o Moonbin, outras pessoas acharam ele parecido com o próprio Rock. Mas eu vim falar que parece que ele realmente assinou o contrato com a Unity Entertainment, que é a empresa aí do Rock, né? A empresa que o Rock fundou em 2023, quando ele saiu da Fantágio, né? Então agora já é possível conferir a conta pessoal dele no Instagram, que é Gyun_0417. E a inauguração aí, né, a abertura desse Instagram, acaba marcando o início oficial nas redes sociais, né, o seu início nas redes sociais, para ele poder dialogar melhor ali com seus fãs, né? E é isso, né? Os fãs agora vão poder acompanhar aí mais de perto a sua jornada, a sua carreira, né? Que fofinho esse menino, gente. Aliás, os dois são incríveis, né? Muito talentosos, muito queridos. Que os dois aí continuem obtendo muito sucesso. Bom, bora falar de Zunizine, que até agora nada de Roll the Dice no Brasil, né? A gente ainda tá aguardando essa questão. Mas no dia 16 de setembro abriu as vendas dos ingressos para assistir a transmissão ao vivo do Big C da Party Roll the Dice dos Zunizine, tá? Vou deixar o link, comprar o ingresso, né, disso, dessa transmissão online aí. Vou deixar esse link no comentário fixado aí, tá? Só para vocês poderem acessar e comprar aquela coisa toda. Mas é isso, né? Lá vai ter mais informações com relação a esse streaming, essa live streaming. E já que a gente não pode ver Roll the Dice ao vivo, podemos ver por transmissão ao vivo, né, gente? Assim, é o que restou, né? Então, só para vocês terem uma noção, assim, de valores, tá? Os valores dos ingressos vão variar entre $32,61 a $50,72, de acordo com a opção que você escolher. Tem o pacote completo, que é a transmissão ao vivo da parte 1 e 2, mais conjunto de photocards, que vai custar mais ou menos uns R$ 270, convertendo de dólar para real.
tá? Valor calculado sem o valor do frete e sem o valor dos impostos. Ou seja, esse 270 pode chegar facilmente a 300, tá? Temos também a opção B, que é a transmissão ao vivo da parte 1 e um photocard, que vai custar mais ou menos R$ 173, sem frete e sem os impostos. Pode também ser a opção C, transmissão ao vivo da parte 2 mais um photocard, que fica pelo mesmo valor. Apenas a transmissão ao vivo da parte 1 pelo mesmo valor e apenas a transmissão ao vivo da parte 2 pelo mesmo valor, tá? Estão calculando aqui que o valor do frete para o Brasil está em $42,20. Gente, mas esse frete é muito caro. Só o frete custa R$ 225. Gente, eu não tinha visto essa informação. Agora que eu vi essa informação aqui nas letrinhas pequenas embaixo. Já desisti, só por causa do frete. Meu Deus, R$ 225 só de frete, gente. Que loucura! Tá doido. Bom, gente, pra quem tem grana, boa sorte. Eu já me retiro dessa jogada. Bom, vamos agora falar de Nunu e sobre a estreia do filme The First Ride. Eles lançaram aqui o trailer oficial do filme, então vamos assistir. Vamos lá, 3, 2, 1. Não assisti ainda, tô assistindo com vocês, tá? Gente, tudo deu pra ver esse filme, pelo amor de Deus. Tem cara de ser divertido. Jesus. 우리 외갓집 방울이 알지? 내가 우리 집에 방울이 입양하자고 그랬는데. O mais louco são os caras ter 30 anos de idade fazendo papel de estudante, né? 제일 빡발이다. 방울이 소잖아. 이상하게도 나는 우리 학교에서 제일 웃긴 사람. Ele é melhor da escola, claro. 왜 웃는 걸까? 나 아무것도 안 했는데. 개그맨 시험을 봐야 A cara do Tchau Nu é muito boa. 선한 눈망울을 가진 금복이는 독실한 불교 집안이다. 금복이의 주장에 따르면 이것도 일종의 열반의 경지라고 하던데 눈을 뜨고 자는 스킬을 마스터했다. Dormir com os olhos abertos. 뉴페이스가 등장했으니까 소개를 하자면 이것은 이것이다. 나 생명체인데. Essa menina é muito engraçada, adoro ela. 이 생명체 새끼. Gente, isso vai ser caótico. Já tô até vendo. O filme vai estrear no dia 29 de outubro. E nós temos aqui o cartaz, né? Dos 5, com essa pose assim, tipo Power Rangers, né? Preparados para lutar. E é isso, né, gente? Maravilhosos e engraçadíssimos. Eu tô com muitas expectativas boas com relação a esse filme. Prévias das performances presentes no concerto VR Memories, né, do Tchau Nu, agora será exibido em outros formatos e em cinemas ao redor do mundo. Bom, aqui tem as prévias das performances, tá? Vamos dar uma olhadinha. Fucking great time, né? Dançando desse jeito, olhando pra câmera. Essa é a visão 4DX, né, com óculos. E tem uns efeitos, né? Ou seja, a poltrona sacode, tem vento, tem fumaça, tem pingo de água na cara. Tudo pra você se sentir super imerso na experiência, né? Even if it's dangerous. Bonito esse cenário em volta, né? Lindíssimo. Nós temos aqui mais uma notícia de Nunu, ele que ficou em segundo lugar na reputação de marca de boy groups. Que loucura, né? Como é que esse homem é influente mesmo estando no exército, né? Então ele ficou em segundo lugar no ranking de reputação de marca de integrantes de boy groups no mês de setembro. Uau! Assim, números incríveis, né? De participação de mídia, de comunicação, de comunidade. Somando aí um total de mais de 5 milhões de pontos. Que loucura! Tá aqui em segundo lugar, né?
Maravilha. E a diferença do primeiro pro segundo lugar foi bem pouquinha, né? Bom, gente, é isso. Depois eu volto mais aí com mais novidades com relação ao Astro, com relação a vários grupos de K-pop, com relação às notícias policiais também, por que não? Porque sempre acontece, aquela coisa doida. Mas enfim, gente, se inscreve aqui no canal pra você ficar sempre por dentro de tudo que tá acontecendo na Ásia e de tudo que tá acontecendo dos asiáticos no Brasil também, tá? Porque quando tem fan meeting aqui, show aqui, eu também aviso, tá? Então comenta aqui embaixo o que que você achou das notícias de hoje, tá? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.